O Irã está ameaçando fechar o Estreito de Hormuz. Cada ponto vermelho visto é um petroleiro. E tudo isso é o tráfego de um único dia. Embora tenha apenas 21 milhas de largura em seu ponto mais estreito, mais de 20% de todo o petróleo mundial passa por ele diariamente. Isso é cerca de 17 bilhões de barris de petróleo por dia, além de bilhões de pés cúbicos de gás natural liquefeito. Não é preciso dizer, o Estreito de Hormuz é a artéria de petróleo mais vital de todo o universo conhecido. E se o Irã o fechar, a Terceira Guerra Mundial é praticamente garantida. O Estreito de Hormuz é um estreito trecho de água que, se significativamente perturbado, poderia jogar o mercado global de petróleo em um caos, com o Irã ameaçando repetidamente o fechamento ao longo dos anos. Contudo, um bloqueio da rota comercial traria consequências graves para o Irã. Uma interrupção aqui mergulharia os mercados globais de energia em absoluto caos. Por isso, o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América rotulou Hormuz como o ponto de estrangulamento de trânsito de petróleo mais importante do mundo. Sem o estreito, não há uma rota viável para as exportações de petróleo do Golfo alcançarem os mercados internacionais. Portanto, fechar Hormuz provocaria uma crise global imediata, desencadeando a fúria das principais potências mundiais. Países como Estados Unidos da América, China, Rússia, Estados do Golfo, União Europeia, Índia e Japão dependem muito do Estreito de Hormuz para seu suprimento energético. Acusações e culpas elevariam rapidamente as tensões para uma grande crise internacional. Em questão de horas, os preços globais do petróleo disparariam. Analistas preveem que os preços do petróleo bruto podem facilmente dobrar ou triplicar. O recente ataque ao Irã já fez os preços do petróleo bruto subirem 15% na semana passada. E isso sem sequer fechar o estreito. Se Hormuz realmente fechar, as consequências para pessoas comuns como você e eu seriam severas. Os custos de transporte subiriam de imediato, encarecendo muito as viagens diárias e o frete. Os preços da eletricidade disparariam, tornando muito mais difícil fornecer energia para casas e empresas. Além disso, os preços mais elevados dos combustíveis fariam os valores dos alimentos, remédios e itens essenciais para a sobrevivência subirem drasticamente. Com as economias de muitos países já frágeis e mal se sustentando, uma crise dessa magnitude poderia se tornar a sentença de morte financeira que eles não podem pagar. Por isso, durante décadas, as potências globais mantiveram presença estratégica constante no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos da América, desde o final do século XX, apostaram sua credibilidade internacional em garantir que Hormuz permaneça aberto e seguro a qualquer custo, estacionando a poderosa Quinta Frota no Bahrein para tal fim. Agora, este é definitivamente um tópico controverso. O YouTube não é fã de tópicos controversos porque eles não são amigáveis para os anunciantes. Então, se puder, clique em curtir e se inscreva abaixo, isso ajuda no algoritmo do YouTube. Nós apreciamos você! O Irã entende completamente a imensa alavancagem estratégica que detém sobre o mundo através do Estreito de Hormuz. Historicamente, quando Teherã enfrentou sanções severas ou forte pressão internacional, os líderes iranianos alertaram que, se não puderem exportar seu petróleo, garantirão que ninguém mais possa, bloqueando esta via fluvial vital. Mas agora, Israel fez exatamente o que o Irã sempre disse, que provocaria tal reação extrema. Israel não apenas realizou ataques aéreos massivos, eliminando generais iranianos de alta patente e cientistas nucleares, mas também atingiu a infraestrutura energética do Irã, seu ponto mais vulnerável. Mísseis israelenses atingiram um grande depósito de combustível ao norte de Teherã. Incendiaram enormes incêndios em refinarias de petróleo iranianas, críticas em Ensharan e Shahrei, e atingiram o precioso campo de gás South Potters, do Irã, uma das maiores instalações de produção de gás natural do mundo. Teherã está naturalmente furioso e, dado os severos golpes que sofreu, pode em breve sentir que tem pouca escolha a não ser finalmente cumprir suas ameaças de longa data. Nesse caso, os primeiros países a sentir o impacto total seriam na Ásia. Nos últimos anos, cerca de 76% do petróleo que passa por Hormuz tem como destino os mercados asiáticos. China,
Índia, Japão, Coreia do Sul e Singapura representam quase 2/3 de todo o petróleo transportado pelo estreito. A China, maior importadora de petróleo mundial, depende fortemente do petróleo do Golfo Pérsico para sua economia. Em 2022, mais de 50% das importações chinesas de petróleo bruto vieram da região do Golfo. Similarmente, Japão e Coreia do Sul, economias altamente industrializadas, importam de 70% a 80% de seu petróleo bruto do Oriente Médio, quase todo passando por Hormuz. A Índia importa cerca de 5 milhões de barris diários, sendo quase 2/3 provenientes de nações do Golfo, como Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, todos rodeados pelo Estreito de Hormuz. Depois, ao Ocidente. A Europa importa quantidades substanciais de petróleo e gás natural liquefeito dos produtores do Golfo. O Catar, por exemplo, fornece mais de 20% do gás natural liquefeito da Europa, que deve passar pelo estreito. Alemanha, França e Itália enfrentariam escassez súbita de energia e custos crescentes, agravando os problemas econômicos que já enfrentam devido à inflação e interrupções no fornecimento. Até os Estados Unidos da América, muito mais independentes energeticamente que muitas nações, não ficariam imunes ao caos. Mesmo com os Estados Unidos da América produzindo muito petróleo, uma crise global dessa proporção faria os preços subirem rapidamente, afetando os motoristas nas bombas de gasolina, as empresas com custos de transporte mais altos e, por fim, os consumidores enfrentariam preços elevados em geral. Mas talvez os piores e os últimos a sofrer seriam as nações menores e economicamente vulneráveis, especialmente aquelas já à beira do colapso. Países como Sri Lanka, Paquistão, Líbano, Egito e vários países africanos menores. Sri Lanka já enfrenta uma dívida catastrófica, colapso econômico e importa quase 100% de seu combustível. O Líbano, enfrentando hiperinflação e grave crise econômica, importa quase todo o seu combustível de países do Golfo. Para ser claro, nenhum outro produtor de petróleo, nem os campos de xisto dos Estados Unidos da América ou as reservas da Rússia, pode repentinamente bombear barris extras suficientes para substituir os cerca de 20 milhões de barris diários perdidos com o fechamento do Estreito de Hormuz. Mesmo combinadas, as fontes alternativas não podem suprir esse déficit massivo de forma rápida ou fácil. É por isso que uma crise em Hormuz exige a atenção e talvez a intervenção de todas as grandes potências. A energia é o sangue vital da civilização moderna e Hormuz é a artéria que a transporta. O Irã sabe disso. Os Estados Unidos da América também sabem. Assim como a China, a Europa e quase todos os outros. De fato, a importância do Estreito de Hormuz ficou evidente durante a devastadora guerra Irã-Iraque nos anos 80. Enquanto as nações lutavam para ganhar terreno, o conflito inevitavelmente se espalhou pelas águas do Golfo Pérsico. No início, ambos os lados buscavam atingir as exportações de petróleo do inimigo para paralisar sua economia. Mas logo, navios comerciais de qualquer nacionalidade ou neutralidade viraram alvos fáceis, iniciando a Guerra dos Petroleiros. Os vizinhos do Irã no Oriente Médio estão reagindo aos ataques aos petroleiros de maneiras diferentes. Charlie Dagla está nos Emirados Árabes Unidos com a resposta regional. Estados Unidos estão tentando aumentar o apoio internacional, mas o caso contra o Irã não é uma vitória fácil aqui. Jatos iraquianos armados com mísseis Exocet franceses caçavam incessantemente superpetroleiros carregados. Buracos de aço foram perfurados em segundos, transformando navios milionários em incêndios furiosos instantaneamente. Do outro lado, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, IRGC, ainda nova e determinada, usava lanchas rápidas com minas navais, granadas propulsadas por foguetes e mísseis para aterrorizar os navios que passavam. Eles espalharam centenas de minas flutuantes pelas águas do Golfo, cada uma capaz de rasgar enormes buracos nos navios e incendiar sua carga inflamável de petróleo bruto. Um único ataque bem-sucedido poderia incendiar um petroleiro por dias. As equipes enfrentavam chamas de centenas de metros de altura, mas frequentemente perdiam suas vidas no processo. Marinheiros civis de nações distantes se viram presos em um pesadelo inimaginável. Esses ataques horríveis continuaram ocorrendo incessantemente por meses e anos.
Quando as potências internacionais finalmente intervieram, mais de 400 mil navios mercantes haviam sido atingidos, deixando pelo menos 250 marinheiros mortos e centenas gravemente feridos ou queimados. O Golfo escureceu, poluído por mais de 600 mil toneladas de petróleo bruto derramado, com incêndios tão ferozes que colunas espessas de fumaça eram visíveis do espaço. Mesmo ciente dos perigos e riscos que ameaçavam a vida, o mundo ainda necessitava desesperadamente do petróleo do Golfo Pérsico. Então, os navios não tiveram escolha a não ser continuar navegando diretamente para o perigo, esperando conseguir sair vivos. O grande erro do Iraque ocorreu em 17 de maio de 1987, quando um jato de combate iraquiano disparou por engano 2 mísseis Exocet no USS Stark, uma fragata da Marinha dos Estados Unidos da América estacionada no Golfo. 37 marinheiros morreram e dezenas ficaram feridos. Neste ponto, os Estados Unidos decidiram que já era suficiente e lançaram a Operação Ernest Will. Os petroleiros kuwaitianos foram reclassificados como americanos e escoltados pela Marinha, na maior operação de comboio desde a Segunda Guerra Mundial. No dia exato do início da Operação Ernest Will, em 24 de julho de 1987, o superpetroleiro kuwaitiano Bridgerton, reclassificado como americano para proteção, foi atingido por uma mina naval iraniana. Em resposta, os Estados Unidos da América rapidamente ampliaram sua presença naval no Golfo Pérsico. Navios de guerra implantaram unidades especializadas em contramedidas de minas, e os planejadores militares começaram a se preparar para um possível confronto direto com o Irã. Em 14 de abril de 1988, a fragata da Marinha dos Estados Unidos da América, USS Admiral B. Roberts, atingiu uma mina iraniana, causando danos graves e ferimentos. Os Estados Unidos retaliaram com a decisiva Operação Praying Mantis, lançada em 18 de abril. As forças dos Estados Unidos da América afundaram ou incapacitaram vários navios de guerra iranianos, destruíram plataformas de petróleo offshore e enfraqueceram severamente as capacidades navais do Irã na Operação Praying Mantis, o maior combate naval de superfície dos Estados Unidos da América desde a Segunda Guerra Mundial. Teherã aprendeu uma dura lição naquele dia. Fechar completamente o Estreito de Hormuz seria uma decisão suicida. Também reconheceu o grande poder que tinha, capaz de paralisar economias mundiais, mas ao custo de perder seu próprio país em retaliação. Esse entendimento os impediu de bloquear totalmente o estreito durante a Guerra dos anos 80, mesmo com a provocação extrema. Hoje, após os ataques preventivos de Israel, que assassinaram dezenas de altos comandantes militares e cientistas nucleares, além de destruir instalações nucleares críticas, o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, encontra-se encurralado como nunca. Se o líder supremo acredita que pode ser o próximo alvo de Israel, ele pode se sentir desesperado a ponto de desferir um golpe final catastrófico, mesmo que isso arraste a região e potencialmente o mundo inteiro para baixo com ele. Desde 1988, o Ayatollah ameaça fechar o Estreito de Hormuz como alavanca quando as tensões do Irã com o Ocidente se intensificam. Contudo, Khamenei e o Irã sempre recuaram antes de executar suas ameaças. As repetidas ameaças fizeram os Estados Unidos da América repensarem toda a sua estratégia. Em 2002, os Estados Unidos da América realizaram o famoso exercício militar Desafio do Milênio, 2002. Este grande jogo de guerra simulou um conflito no Golfo Pérsico, opondo as forças navais dos Estados Unidos da América à Equipe Azul, contra um inimigo ao estilo iraniano, a Equipe Vermelha. O que aconteceu a seguir chocou os planejadores militares americanos. A Equipe Vermelha, com barcos de ataque rápido, mísseis e táticas de guerra assimétrica, lançou um devastador ataque surpresa ao comboio naval simulado dos Estados Unidos da América. Em minutos, 16 navios de guerra americanos, incluindo um porta-aviões, foram afundados na simulação. O general americano que liderou a Equipe Vermelha revelou posteriormente que a quantidade de ameaças na simulação sobrecarregou os sistemas defensivos da Equipe Azul. Esse resultado chocante levou a Marinha dos Estados Unidos da América a ajustar as táticas e levar a ameaça de pequenos barcos iranianos muito mais a sério.
E desde então, o Irã só melhorou suas capacidades. O IRGC tem acumulado constantemente minas navais avançadas, frotas de lanchas ágeis e vários submarinos. Apenas uma década após o jogo de guerra do Desafio do Milênio, em 2011-2012, o mundo viu uma demonstração em tempo real da determinação do Irã. O vice-presidente do Irã advertiu que se o país não pudesse exportar seu petróleo devido às severas sanções do Ocidente por causa do programa nuclear, ninguém mais no Golfo poderia exportar também. As forças iranianas realizaram testes dramáticos de mísseis e exercícios navais projetados para mostrar como poderiam fechar o estreito e destruir navios, se necessário. Em resposta, os Estados Unidos da América e aliados enviaram mais navios de guerra e porta-aviões para a região, alertando Teherã que fechar Hormuz cruzaria uma linha vermelha. Apesar dos resultados simulados uma década antes e das intensas preparações do Irã, o Estreito de Hormuz permaneceu aberto. O Irã recuou de prosseguir, evitando um confronto militar direto que poderia sair do controle. Porém, a crise ainda não tinha terminado. Em 2018, as tensões se intensificaram após o presidente Donald Trump retirar os Estados Unidos da América do acordo nuclear com o Irã e reimpor sanções severas. Líderes iranianos, incluindo o presidente Hassan Rouhani e altos oficiais militares, renovaram as ameaças de sempre. Certamente, as tensões aumentaram ainda mais em 2019. Em maio e junho, 6 petroleiros foram atacados próximo ao Estreito de Hormuz, no Golfo de Omã, possivelmente por minas Limpet. Os Estados Unidos da América culparam a Guarda Revolucionária do Irã pelas operações de sabotagem e divulgaram um vídeo do que afirmaram serem iranianos removendo uma mina não explodida do casco de um navio. O Irã negou envolvimento, mas o padrão de atacar a navegação do Golfo negando responsabilidade parecia ser a velha tática iraniana. Poucas semanas depois, em junho de 2019, a tensão aumentou ainda mais. O Irã derrubou um drone de vigilância americano avançado perto do Estreito de Hormuz, afirmando que violou seu espaço aéreo. O presidente Trump, furioso, aprovou ataques aéreos retaliatórios contra principais locais militares iranianos, mas os cancelou no último segundo, evitando por pouco uma guerra total. Em setembro de 2019, apenas alguns meses depois, os rebeldes Houthi do Iêmen lançaram um devastador ataque de mísseis e drones na instalação de Abqaiq da Arábia Saudita, a maior planta de processamento de petróleo do mundo. Em poucas horas, o ataque retirou metade da produção de petróleo da Arábia Saudita, cerca de 5% do fornecimento mundial. Foi a maior interrupção no fornecimento global de petróleo desde a Guerra do Golfo de 1991. E os preços globais do petróleo dispararam quase 200% da noite para o dia. A Arábia Saudita rapidamente reparou os extensos danos, levando semanas para restaurar totalmente a produção. Apesar dos Houthis assumirem a autoria, a inteligência dos Estados Unidos da América e da Arábia Saudita suspeitou que o Irã orquestrou diretamente o ataque, fornecendo apoio crucial e treinamento. E equipamentos? Os Estados Unidos da América enviaram tropas extras, baterias Patriot e caças para a Arábia Saudita a fim de reforçar a defesa do país. Ativos navais extras foram enviados para reforçar a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos da América, no Bahrein. Entre o final de 2019 e início de 2020, o risco de conflito direto se manteve elevado. Embora uma guerra imediata tenha sido evitada por pouco, apenas 4 anos depois, o Irã tinha um novo motivo para causar problemas na região. Após os ataques de 7 de outubro de 2023, Israel retaliou fortemente contra Gaza, trazendo rapidamente representantes do Irã para o cenário. Os rebeldes Houthi, do Iêmen, rapidamente demonstraram solidariedade, atacando navios comerciais próximos ao estratégico Estreito de Bab el-Mandab, na entrada sul do Mar Vermelho. Navios foram danificados por mísseis e drones, e em um incidente, os Houthis apreenderam um navio de carga dos Emirados Árabes Unidos, liberando-o após pressão diplomática. Esses ataques obrigaram os navios a reconsiderar o desvio pelo Cabo da Boa Esperança, uma rota alternativa mais longa, cara e complicada, mostrando como rotas alternativas são difíceis, mas viáveis para o tráfego no Mar Vermelho. Mas para as exportações do Golfo Pérsico, não havia tais alternativas. Os navios devem passar por Hormuz para chegar ao Oceano Índico. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos investiram em oleodutos que contornam parcialmente Hormuz, levando petróleo para portos no Mar Vermelho e no Golfo de Omã.
O oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita para o Mar Vermelho pode transportar de 5 a 7 milhões de barris por dia. E o oleoduto dos Emirados Árabes Unidos, cerca de 1,5 milhão de barris diariamente. Esses oleodutos combinados mal cobrem 20 a 30% do que Hormuz normalmente lida cada dia. Além disso, esses oleodutos podem ser atacados pelos representantes do Irã. Hormuz é a joia da coroa da alavancagem por sua falta de redundância. Isso nos leva à mensagem central deste vídeo. Qualquer ameaça real ou tentativa de fechar o Estreito de Hormuz atrairá imediatamente as poderosas forças navais dos Estados Unidos da América e do Reino Unido. Na perspectiva de Israel, os ataques preventivos visavam retardar o programa nuclear do Irã e conter sua agressão regional. Porém, para a liderança iraniana, especialmente o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, as ações israelenses foram uma declaração de guerra e uma ameaça existencial à sobrevivência do regime. O líder supremo do Irã e o Conselho Militar juraram fazer Israel e seus aliados pagarem um preço alto. O Irã lançou uma saraivada de mísseis e drones contra Israel. Os sistemas antimísseis israelenses interceptaram muitos, mas não todos. Alguns atingiram Tel Aviv e Haifa, causando baixas e danos. Com a rápida escalada da situação, todos os olhos do mundo se voltaram para o Estreito de Hormuz. Um dia após os ataques aéreos de Israel, um importante legislador iraniano mencionou Hormuz. Em entrevista, Esmail Kazari disse que o Irã considera fechar o Estreito de Hormuz e tomará a melhor decisão com determinação. Embora não tenha declarado que aconteceria definitivamente, o simples reconhecimento de que a liderança do Irã ponderava essa opção chocou todas as capitais. O exército iraniano realizou exercícios navais em larga escala no Golfo, demonstrando força, com testes de mísseis antinavio avançados e rápida implantação de unidades navais em formações ofensivas. Região recebeu avisos de emergência. Alguns donos de petroleiros começaram a desviar ou manter os navios fora do Golfo, evitando o risco de serem pegos em um possível tiroteio no mar. Enquanto isso, os Estados Unidos, embora insistissem que não tinham parte nos ataques de Israel, começaram silenciosamente a deslocar mais ativos militares para a área. Navios de guerra, aeronaves e sistemas de defesa de mísseis foram rapidamente mobilizados para o Golfo. O que é preocupante é que Washington está até movendo um grupo inteiro de porta-aviões do Mar do Sul da China. Essa ação por si só evidencia a gravidade da situação. Os porta-aviões não se movem pelo mundo à toa. Ao redirecionar um ativo tão poderoso para longe da competição estratégica com a China, a América está claramente advertindo o Irã sobre o quão a sério está levando a crise e o quão preparada está para intervir se a situação piorar. A questão crucial para nós é: como seria se o Irã decidisse fechar o Estreito de Hormuz? As rotas de navegação através de Hormuz são extremamente apertadas, confinadas a apenas 2 milhas de largura em cada direção. De um lado estão as águas territoriais do Irã e do outro lado as de Omã. Segundo o direito internacional, pela regra da passagem de trânsito, os navios têm o direito de passar livremente por estreitos vitais para a navegação global, mesmo em águas territoriais. Porém, o direito internacional só é relevante se todos o respeitarem. Em momentos de guerra, desespero ou autodefesa, como o Irã poderia alegar, Teherã pode optar por ignorar totalmente essas leis. Teherã pode bloquear a passagem, encerrando o transporte comercial rapidamente. De conflitos anteriores, já temos uma noção clara de como o Irã poderia tentar fechar Hormuz. É verdadeiramente assustador o quão preparado Teherã está para este cenário. A tática mais simples e devastadora que o Irã poderia implementar de imediato seria a colocação de minas navais. Minas são armas passivas e baratas que podem causar enormes danos, chegando a afundar os maiores petroleiros e navios por poucos milhares de dólares. O Irã poderia espalhar rapidamente centenas de minas navais, flutuantes ou ancoradas, nas estreitas rotas de navegação. Apenas a ameaça por si só pararia o tráfego de petroleiros da noite para o dia. Nenhum capitão arriscaria navegar um superpetroleiro de 300 mil toneladas em um campo minado. Já vimos o quão devastadoras as minas navais podem ser. Voltando aos anos 80, o USS Samuel B. Roberts atingiu uma mina iraniana no Golfo Pérsico, e o dano foi catastrófico.
Um navio de guerra moderno e equipado da Marinha dos Estados Unidos da América quase afundou. Mas além das próprias explosões, o que torna essas minas um pesadelo é o quão dolorosamente difícil, lento e arriscado é removê-las depois que são implantadas. Os Estados Unidos da América e aliados já possuem navios especializados em varredura de minas na região. Mas limpar até mesmo uma única mina pode levar dias ou até semanas, especialmente em condições de combate ativo. Durante esse período, nenhum navio comercial poderia passar com segurança. E o que é pior é que o Irã quase certamente acumulou um enorme arsenal dessas minas precisamente para um cenário como este. Depois vem a segunda ameaça: frotas de pequenos, mas incrivelmente rápidos barcos. A Marinha da IRGC do Irã já opera frotas de lanchas rápidas que podem cercar navios maiores. Armados com foguetes, metralhadoras pesadas e explosivos para ataques suicidas, esses barcos ágeis podem se mover rapidamente entre enormes petroleiros e navios de guerra, provocando caos instantaneamente. É o tipo de cenário avassalador que a Marinha dos Estados Unidos da América enfrentou durante o jogo de guerra do Desafio do Milênio em 2002, terminando de forma desastrosa. Em incidentes recentes, barcos da IRGC se aproximaram em alta velocidade de navios de guerra dos Estados Unidos da América, não para atacar, mas para testar agressivamente suas reações e defesas. Em um cenário de guerra real, esses barcos rápidos poderiam colidir, bombardear ou até tentar embarcar e sequestrar petroleiros. Mesmo que esses enxames não consigam afundar um único petroleiro, sua mera presença aterrorizaria seguradoras e operadores de transporte, fechando efetivamente Hormuz. O Irã posicionou um arsenal de mísseis antinavio, drones aéreos e navais, mini-submarinos, minas e barcos rápidos ao longo de toda a sua costa. Mísseis como os Silkworm chineses ou os Nor e Qadir iranianos podem ser montados em caminhões, escondidos em penhascos costeiros, enseadas rochosas ou ilhas isoladas e disparados com precisão contra navios a dezenas de milhas da costa. Durante a Guerra dos Petroleiros nos anos 80, Irã e Iraque usaram mísseis parecidos para atacar navios no Golfo. Hoje, os mísseis do Irã são muito mais aprimorados, precisos, com maior alcance e poder destrutivo. Atingir um petroleiro lento no estreito seria perigosamente fácil. Poucos mísseis poderiam incendiar ou afundar esses enormes navios. Até mesmo o medo de ser alvo ou simples alarmes de travamento poderiam facilmente afastar os petroleiros de Hormuz. O Irã está se aprimorando no uso de drones não tripulados. Petroleiros ligados a Israel foram atingidos por drones iranianos com explosivos no Golfo de Omã em 2021 e 2023. Um desses ataques matou tripulantes. Esses drones voam muito baixo sobre a água, dando aos navios pouco aviso antes do impacto. Por fim, os mini-submarinos do Irã, especialmente os submarinos anões classe Gadir, são mais uma arma letal. Esses mini-submarinos são projetados especialmente para as águas rasas do Golfo. Eles podem se aproximar de rotas de navegação, lançar torpedos ou colocar minas secretamente sem detecção até que seja tarde demais. Se o Irã decidir fechar Hormuz, provavelmente usaria todos esses métodos ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, não é tão fácil. Qualquer uma das ações acima traria consequências mortais de todos os cantos do mundo. Particularmente os Estados Unidos da América, o Reino Unido e seus aliados, que enfatizaram que manter Hormuz aberto é absolutamente inegociável. É por isso que, até hoje, o Irã sempre manteve o fechamento de Hormuz apenas como uma ameaça, um último recurso dissuasor que frequentemente alertam, mas nunca ousaram tentar de fato. Pelo menos, ainda não. O Irã não só enfrentaria uma retaliação catastrófica do exterior se tentasse fechar Hormuz, mas fazer isso significaria essencialmente que o Irã estaria atirando no próprio pé também. O Irã depende do estreito para exportar quase todo o seu petróleo e importar suprimentos essenciais, como alimentos e medicamentos. Isso também danificaria severamente as poucas relações diplomáticas restantes de Teherã, especialmente com países como a China. Vale lembrar que a China importa mais de 75% das exportações de petróleo do Irã, sustentando a economia iraniana, apesar das sanções ocidentais. Se o Irã fechar Hormuz e causar um colapso econômico global que devasta a economia da China, Pequim certamente ficará insatisfeita.
O Irã arrisca perder um grande apoiador diplomático se ameaçar a segurança energética da China. Isso explica porque o Irã, mesmo sob sanções severas, nunca bloqueou totalmente o estreito antes. Mas as tensões de hoje nunca foram tão imprevisíveis. Se o líder supremo sentir que sua sobrevivência está ameaçada, ele pode decidir que não há mais nada a perder e jogar a carta final de Hormuz. Pode parecer uma aposta imprudente, mas quando figuras iranianas de alto escalão como Kozati ameaçam isso publicamente, não se pode descartá-lo. E se o Irã realmente fizer isso? E se eles ignorarem os riscos, minarem o estreito, atacarem petroleiros e bloquearem totalmente o transporte marítimo? Se isso acontecer, a situação explodiria em uma guerra internacional total. Como eu disse, os Estados Unidos da América não tolerarão tentativas de fechar o Estreito de Hormuz. Isso remonta à doutrina Carter de 1980, quando o presidente Jimmy Carter advertiu que qualquer força hostil tentando bloquear o Golfo Pérsico seria tratada como um ataque aos interesses vitais americanos e repelida pela força, se necessário. Todos os presidentes dos Estados Unidos da América, desde Carter, reafirmaram essa posição, tornando-a essencialmente um compromisso inabalável americano. Em poucos minutos, os Estados Unidos da América e aliados provavelmente iniciariam uma grande operação militar para destruir a capacidade do Irã de ameaçar o transporte. Aviões de guerra americanos, decolando de porta-aviões e bases aéreas no Golfo, atacariam instalações navais iranianas, lançadores de mísseis costeiros, docas de lanchas da Guarda Revolucionária, radares, bases de drones e, possivelmente, portos e infraestrutura crítica para o esforço de guerra do Irã. Até a OTAN poderia se envolver, principalmente se as ações do Irã ameaçarem ou ferirem diretamente forças militares ou embarcações europeias. Por exemplo, se um míssil ou mina iraniana atingir um navio de guerra britânico ou francês, qualquer ataque que resulte em baixas europeias pode acionar o artigo 5 da OTAN, trazendo toda a aliança para a ação militar ao lado dos Estados Unidos. Mesmo que a Europa prefira inicialmente não se envolver no conflito Israel-Irã, uma ameaça direta ao transporte global e à economia europeia forçaria sua participação. Veríamos destroyers, cruzadores da Marinha dos Estados Unidos da América e navios aliados escoltando petroleiros pelo estreito, prontos para enfrentar barcos, drones, submarinos ou baterias costeiras iranianas que tentassem atacar. Uma grande operação de varredura de minas seria lançada para limpar as minas, provavelmente um esforço conjunto das unidades de desminagem dos Estados Unidos, da América britânicas e francesas, possivelmente com apoio de outras marinhas. O Japão possui varredores de minas avançados e pode proteger seu fluxo de petróleo. Através da força, o Ocidente visaria romper o bloqueio iraniano e reabrir as rotas marítimas. Porém, Teherã poderia lançar uma retaliação massiva, atingindo bases militares dos Estados Unidos da América e aliados no Golfo. Os Estados Unidos da América têm mais de 30 bases militares perto do Irã, com dezenas de milhares de soldados americanos no Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Omã, todos ao alcance do grande arsenal militar iraniano. Teherã também poderia lançar um grande bombardeio visando ativos americanos como a base aérea de Al-Udeid, no Catar, a maior base aérea dos Estados Unidos da América na região ou a sede da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos da América, no Bahrein. Como já visto em cidades israelenses, mesmo os sistemas de defesa de mísseis mais sofisticados não conseguem parar todos os projéteis, o que significa que, inevitavelmente, alguns mísseis passariam, causando sérios danos e baixas. Lembre-se também que as tropas americanas no Iraque e na Síria já sofrem ataques periódicos de foguetes e drones de milícias apoiadas pelo Irã. Esses ataques intensificariam drasticamente, abrindo mais uma frente caótica e possivelmente envolvendo as forças americanas em um conflito mais profundo na região. O Irã provavelmente puniria estados do Golfo como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, visando refinarias de petróleo, depósitos e terminais de exportação. O objetivo seria punir essas nações por se alinharem com os Estados Unidos da América e Israel e intensificar o choque econômico global ao reduzir a produção adicional de petróleo. E, certamente, Israel estaria enfrentando uma tempestade furiosa desencadeada pelos representantes do Irã. O Hezbollah, milícia libanesa apoiada pelo Irã, possui um arsenal de cerca de 150 mil foguetes e mísseis.
Apoiando o Irã, o Hezbollah provavelmente atacaria o norte de Israel, atingindo cidades e vilas. Israel poderia acabar lutando uma guerra simultânea em 2 ou 3 frentes contra Gaza, Líbano e Síria. O resultado poderia ser o pior conflito que Israel enfrentou em décadas, com centenas ou milhares de mísseis por dia, exigindo que a força aérea israelense se desvie do Irã e lute mais perto de casa. No mar, o conflito poderia facilmente se espalhar muito além do Estreito de Hormuz. O Irã poderia instruir seus representantes, em particular os rebeldes Houthi do Iêmen, a atacar ou interromper as rotas de navegação ao redor do Estreito de Bab el-Mandeb, na entrada do Mar Vermelho. Se Bab el-Mandeb se tornar perigoso, a rota alternativa de abastecimento da Europa através do Mar Vermelho e do Canal de Suez também pararia, agravando a crise energética do continente. Isso poderia obrigar os europeus a reativar os gasodutos russos, apesar das pesadas sanções, só para manter suas economias em funcionamento. Vale lembrar que o Irã também poderia recorrer ao terrorismo ou ataques cibernéticos como outras formas de retaliação. Por exemplo, em 2012, hackers iranianos atingiram a Saudi Aramco com o devastador vírus Shamoon, eliminando completamente milhares de computadores e paralisando as operações comerciais por semanas. Ataques similares hoje podem ser menos eficazes devido às defesas cibernéticas ocidentais aprimoradas, mas a ameaça permanece real. O Irã também demonstrou repetidas vezes estar disposto a realizar assassinatos direcionados no exterior. Em 2011, promotores dos Estados Unidos da América acusaram Mansour Arbabsiar, das forças Quds da IRGC, por supostamente planejar assassinar o embaixador saudita nos Estados Unidos da América, detonando uma bomba de carro em Washington, Distrito de Colômbia. 2022 oficiais dos Estados Unidos da América revelaram ter frustrado outro plano de assassinato, agora visando o ex-conselheiro John Bolton e o ex-secretário Mike Pompeo, em retaliação pela morte do general iraniano Qasem Soleimani pelos Estados Unidos da América. Então, você vê como uma única decisão do Irã de bloquear Hormuz poderia rapidamente escalar para uma guerra global quase instantaneamente. Voltando-se para a China, Pequim não é exatamente amiga do Irã, mas é uma parceira estratégica crucial, principalmente na compra de petróleo iraniano, apesar das sanções ocidentais. Porém, a China também mantém laços estreitos com os principais estados do Golfo, sobretudo Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Pequim importa grandes volumes de petróleo do Oriente Médio, tornando esses suprimentos vitais para sua sobrevivência econômica. É por isso que a China teme profundamente uma grande interrupção no fornecimento de petróleo. Os recursos petrolíferos domésticos da China são insuficientes para sua enorme economia, e suas reservas estratégicas só cobririam uma breve interrupção. Sem o petróleo do Golfo, a China enfrenta um cenário catastrófico. Greves industriais, crise econômica e instabilidade interna. Disse que o pior pesadelo geopolítico da China é uma crise de petróleo no Oriente Médio que paralisa sua economia. Considerando esse cenário, a China teria grande interesse em resolver ou intervir rapidamente em qualquer conflito em torno de Hormuz. Inicialmente, Pequim provavelmente tentaria a diplomacia, como fez com sucesso em março de 2023, ao intermediar o acordo entre Arábia Saudita e Irã. Isso foi uma grande vitória diplomática para a China, mostrando sua forte influência no Oriente Médio. Mas Israel é uma história diferente. É improvável que Israel ceda ou ouça a pressão diplomática da China, especialmente quando sua segurança e existência se sentem ameaçadas pelas ambições nucleares do Irã. Se a diplomacia falhar e o Irã fechar agressivamente Hormuz, a China estará em uma situação muito difícil. Publicamente, Pequim provavelmente apelaria por moderação, responsabilizando os Estados Unidos da América por agravar a crise, buscando atuar como mediador neutro. Contudo, a China pode pressionar o Irã em particular, instando Teherã a não prosseguir com as ações. Porém, no pior cenário, se a Marinha dos Estados Unidos da América se envolver ativamente com as forças iranianas, a China enfrentará uma escolha difícil. Ela se afasta e deixa o Irã ser eliminado? Ou assume uma postura mais confrontadora para garantir seus interesses? Enfim, é muito improvável que as forças chinesas e americanas entrem em confronto direto no Golfo Pérsico. Mas não é impossível. Isso exigiria um cenário extraordinário,
como o Irã apelando desesperadamente para a China e a Rússia por ajuda para romper o bloqueio liderado pelos Estados Unidos da América e estabelecer uma presença militar internacional para desencorajar a agressão ocidental. Com a Rússia enfraquecida na Ucrânia, a verdadeira esperança de Teherã neste cenário estaria quase totalmente na China. Pequim pode intervir, não por lealdade ao Irã, mas para proteger seus próprios interesses econômicos vitais. A China passou anos expandindo sua marinha e regularmente envia navios para o Oceano Índico e além. Recentemente, a China estabeleceu sua primeira grande base naval no exterior em Djibouti, estrategicamente localizada no Chifre da África, próximo ao Golfo Pérsico. Em situações extremas, Pequim poderia enviar navios de guerra de Djibouti ou uma força-tarefa naval das águas domésticas para escoltar petroleiros com bandeira chinesa. Esta frota poderia tentar garantir o fornecimento de petróleo iraniano. E se os Estados Unidos da América estivessem tentando impor uma quarentena marítima ao Irã, a presença de navios chineses poderia levar a impasses. Imagine um navio de guerra americano parando e inspecionando um petroleiro chinês, suspeitando que ele tenta quebrar o bloqueio no Irã. De repente, um destroyer da marinha chinesa poderia se mover agressivamente entre o navio de guerra dos Estados Unidos da América e o petroleiro, com sistemas de armas travados e tripulações trocando avisos ansiosos pelo rádio. Este é exatamente o tipo de cenário tenso que os estrategistas militares mais temem. Apesar de Estados Unidos da América e China não desejarem guerra, a história mostra como esses impasses podem sair do controle rapidamente. Basta um mal-entendido, uma ordem mal interpretada ou até um único tiro acidental e, de repente, as duas maiores forças militares do mundo entram em conflito direto e perigoso. Sem dúvida, acusará Pequim de apoiar o Irã, especialmente se a inteligência mostrar que a China está enviando secretamente armas ou ajuda econômica para o Irã. Em resposta, Pequim acusaria Washington de desestabilizar a região ao se aliar a Israel e usar força militar. Os dois também podem entrar em conflito no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. China e Rússia certamente vetariam qualquer resolução apoiando a ação militar dos Estados Unidos da América e poderiam apresentar suas próprias resoluções pedindo moderação ou condenando a intervenção americana. Este confronto diplomático pode rapidamente dividir o mundo em blocos opostos, como na Guerra Fria entre leste e divisões do oeste, exceto que desta vez será sobre o Golfo Pérsico. Para a Rússia, esse confronto pode ser estrategicamente vantajoso. Isolada e em desacordo com o Ocidente sobre a Ucrânia, a Rússia veria um conflito Irã-Estados Unidos da América como uma distração ideal, desviando a atenção e recursos americanos da Europa e potencialmente elevando os preços globais do petróleo e gás, beneficiando Moscou diretamente. Além disso, a Rússia pode aumentar o apoio militar ao Irã, possivelmente entregando armas, equipamentos e apoio logístico abertamente, já que ambas as nações estão fortemente sancionadas e isoladas. A frase Terceira Guerra Mundial é pesada e não é desencadeada facilmente, mas muitos especialistas temem que, se potências nucleares se enfrentarem, um erro poderia rapidamente desencadear um conflito global. Em um cenário como este, no Estreito de Hormuz, poderíamos ver vários estados nucleares, como Estados Unidos da América, China, Israel e até Rússia, sendo atraídos para uma confrontação perigosa. Mas mesmo que a China não intervenha diretamente em um conflito em Hormuz, isso não significa que Pequim ficaria quieto à margem. Na verdade, os líderes chineses poderiam ver essa distração global como uma rara oportunidade, pela qual esperaram décadas, para finalmente perseguir um de seus objetivos mais guardados, a retomada de Taiwan. A China tem mantido clara e consistentemente que Taiwan é uma parte inegociável de seu território, alertando que a reunificação, a força se necessário, é inevitável. Nos últimos anos, a atividade militar da China ao redor de Taiwan aumentou drasticamente. Aviões de combate, navios de guerra e o Exército de Libertação Popular têm realizado manobras provocativas e ensaios de invasões anfíbias e bloqueios ao redor de Taiwan rotineiramente. Um fator-chave que tem impedido Pequim é o medo da intervenção militar dos Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos da América não só vendem armas avançadas para Taiwan, mas também mantêm uma forte presença naval no Pacífico, principalmente com grupos de ataque de porta-aviões, considerados o maior impedimento para a China invadir Taiwan. Segundo especialistas, imagine se a América se encontrar profundamente na crise do Oriente Médio, sendo forçada a desviar recursos militares críticos do Pacífico para o Irã e Golfo Pérsico. Atualmente, os Estados Unidos já estão deslocando um de seus porta-aviões, o USS Nimitz, do Mar do Sul da China para o Oriente Médio. Se a situação piorar, mais ativos militares dos Estados Unidos da América, como destroyers de mísseis guiados, submarinos, caças avançados e sistemas de defesa de mísseis, poderiam sair do Pacífico. Isso reduziria drasticamente a presença militar americana próxima a Taiwan. Com as forças militares americanas no limite e distraídas, Pequim poderia decidir que agora é a hora de lançar a invasão ou bloqueio para o qual vem se preparando. Se isso acontecer, os efeitos seriam imediatos e catastróficos. Taiwan é crucial não apenas para a região, mas para o mundo inteiro, sendo absolutamente crítico economicamente. Ele produz a maioria dos chips de semicondutores avançados do mundo, os pequenos componentes que alimentam computadores, smartphones, equipamentos militares, carros, basicamente tudo. Perder o acesso à indústria de chips de Taiwan enviaria ondas de choque pela economia global, causando escassez e caos econômico ao redor do mundo. Estrategicamente, Taiwan está bem no centro do que a América e seus aliados asiáticos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Filipinas, chamam de primeira cadeia de ilhas. Essas ilhas agem como barreira, contendo as ambições militares chinesas no Pacífico. Se a China tomasse Taiwan, poderia dominar rapidamente a região do Pacífico Ocidental, deixando os aliados dos Estados Unidos da América diante de escolhas muito difíceis. Ou enfrentar a China diretamente, ou aceitar uma nova e arriscada realidade com a China como superpotência regional. Para piorar, outros conflitos poderiam eclodir simultaneamente. A Coreia do Norte pode aproveitar esse caos como oportunidade para provocar ou atacar a Coreia do Sul, o Japão ou ambos. Isso poderia desencadear batalhas em vários continentes, atraindo muitos países para uma espiral de conflito perigosa. Esse cenário é extremamente especulativo, mas não é impossível. A história mostrou que quando as principais potências globais se distraem ou se envolvem em uma crise, outros conflitos podem surgir repentinamente em outros lugares, rapidamente se transformando em guerras generalizadas e devastadoras. Mas vamos ser absolutamente claros aqui. No momento exato em que escrevo este roteiro, o Irã não fechou o Estreito de Hormuz. Tudo o que exploramos é o pior cenário possível. É uma visão realista e detalhada de quão rapidamente e perigosamente as coisas poderiam sair do controle se isso acontecesse. Um buraco de coelho que revela as perigosas reações em cadeia potenciais. É possível que Teherã recue, negocie e faça um acordo com os Estados Unidos da América, permitindo que o Estreito de Hormuz permaneça aberto e funcional. E isso pode ser o fim disso.